Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala. Estamos na TV aberta, canal 9 da NET, canais 8 e 186 da Vivo. Estamos na Rádio Trianon, AM 740 São Paulo. Estamos na Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos no estúdio da TV aberta, transmitindo pela nossa fanpage, facebook.com/programa Gente que Fala. Estamos ainda na TV Guarulhos, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog, gentequefala.com.br. E hoje, dia 9 de julho, recebemos o deputado federal Floriano Pêssaro, que é filiado ao PSDB. Deputado Floriano Pêssaro, um privilégio tê-lo aqui. Muito obrigado, Zancopé. O privilégio é meu de estar aqui com você sobre os auspícios do Fausto Camunha, né, o nosso grande comandante, e com esse público tão seleto, tão inteligente, que é o público que assiste o programa Gente que Fala. Muito obrigado a você também que nos acompanha. Deputado Floriano Pêssaro, eu anuncio e repito aqui como deputado, mas até há poucos dias eu o anunciava como secretário de Desenvolvimento Social. Eu gostaria de entender, o senhor é um deputado, é um parlamentar atuante, já deu mostras no parlamento, né, da tua atuação. Alguém que esteja no parlamento com toda a atividade que o senhor desenvolve e de repente vai para o executivo, volta, como fica essa... Olha, são experiências completamente diferentes, Zancopé, porque eu sou servidor público há 23 anos e ao longo dessa jornada eu sempre trabalhei no executivo, à exceção dos últimos 10 anos. Né? Eu me elegi em 2008, vereador na capital, na cidade de São Paulo, me reelegi em 2012 e me elegi deputado federal em 2014. Então, 3 eleições, 3 vitórias, sempre pautado no meu trabalho técnico da área do serviço social, né? Assistência social, teve um momento grande que eu trabalhei com educação. Então, é curioso, porque todo esse meu período de vida pública é um período que eu trabalhei mais tempo no executivo do que no legislativo. E são experiências muito diversas. O executivo você tem que entregar, você tem que formular, você tem que ter orçamento, você tem que gerenciar, você tem que ser um bom gestor público. Sim. E no legislativo você formula, você fiscaliza, você debate. O tempo do legislativo é diferente do tempo do executivo. O executivo é muito mais rápido, porque você tem a demanda na porta, né? As pessoas estão demandando serviços públicos de qualidade dia a dia. No legislativo você tem um tempo maior, que é próprio das casas legislativas, que é um tempo de reflexão. Outro dia uma amiga socióloga como eu falava assim: Floriano, por que no legislativo a gente tem a impressão de que produz tão pouco, não é? Porque, de fato, é uma casa de reflexão. O legislativo, além de fiscalizar o executivo, aprovar o orçamento, ela é uma casa de debate, ela ajuda a criar um consenso, é uma caixa de ressonância da sociedade. Então, ajuda a criar um consenso. Isso leva um tempo maior, né? Eu não acredito em programas e projetos de lei que possam tramitar a toque de caixa, porque esses programas, projetos ou leis, muitas vezes que o executivo manda e que quer que aprove rapidinho, acaba prejudicando o debate público. O senhor usou uma palavra que era exatamente essa que eu gostaria de ter ouvido, e hoje, pelo que a gente acompanha no legislativo, não tem mais debate. Os parlamentares não debatem mais, não discutem, porque quando você debate é sobre ideias, né? Você discute sobre ideias, esse é o papel do legislador. Não tem mais, o que eu vejo é sabe, não tem, eu não... Não, Zancopé, vamos ser sinceros aqui com os nossos telespectadores. Primeiro, que o nível dos políticos em geral e dos congressistas em especial caiu muito. Você pegar os 513 deputados federais hoje do Brasil, você vai pegar 100 que têm realmente capacidade de formulação, de debate, de estudo, né? Os outros 400 são pessoas que estão lá ou representando alguma
alguma classe, né? Algum setor da sociedade, em geral corporativo, né? Ou são de sindicato, ou são de servidores públicos, ou de empresas que não têm realmente essa capacidade de um debate de ideias. Quando eu vejo, e eu estudo muito os grandes nomes da política brasileira, né? Mais recentemente, Tancredo Neves, Ulisses Guimarães, Franco Montoro, Mário Covas, mas antes também eu cheguei a ler muito dos discursos do Carlos Lacerda, Sim, que era um grande orador, um dos maiores oradores do Brasil, e um homem que tinha uma inteligência, uma perspicácia tremenda, né? Em que pese eu posso não concordar com grande parte Sim. das ações ou das ideias dele, muito conservadoras, ele era um homem preparadíssimo, né? Um homem erudito. E eu vejo a política hoje, os meus colegas no Congresso, eu falo, meu Deus do céu, né, onde foram parar esses homens que pensavam o Brasil? Eu estou entre os homens que pensam o Brasil. Eu não estou na política para me satisfazer, nem para me completar, né? Não estou na política para ser servido dela, mas como diz o governador Alckmin, eu estou na política para servir, né? O político ele é um servidor. Mas eu me considero um político formulador, né? Eu formulei programas e projetos no Brasil muito importantes, como foi o caso do FIES, o Financiamento Estudantil, que hoje financia centenas de milhares de estudantes no Brasil inteiro. Eu formulei e implantei o Bolsa Escola Federal, que foi o primeiro grande programa de transferência de renda, hoje é o Bolsa Família. Em São Paulo nós fizemos a campanha Não Dê Esmola, Dê Futuro, que tirou 4.000 crianças dos cruzamentos de São Paulo através do programa São Paulo Protege. Então, fizemos o programa Ação Família Viver em Comunidade, que foi o primeiro grande programa público de cuidados com a família mais carente, com a família mais vulnerável. Então, eu tenho orgulho de dizer, olha, eu sou político, eu sou gestor público, eu tenho 30 anos de vida pública, sem nenhuma mácula, sem nada que... É só digitar o nome aí no Google, Floriano Pêssaro, não aparece absolutamente nada de errado. E isso é o orgulho de alguém que, na verdade, não faz mais que a obrigação, mas faz com amor. Por que eu falei sobre debate, sobre, né, a defesa de ideias? Porque no momento, né, esses projetos que o senhor mencionou aí já são projetos de muito êxito, não é? Mas no momento o senhor é relator oficial dos projetos da área social na Câmara Federal, não é? E o senhor está mexendo lá e debatendo, a Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados, o senhor é relator oficial da subcomissão, não é? De assistência social. De assistência, é um nome muito, eu me complico com esses nomes aqui, é tão, não é? Mas a partir de agora esses projetos passam pelo deputado Floriano Pêssaro. Exato. Que está apresentando emendas e mais emendas para serem debatidas. Exato. E como é que é a aceitação dos teus pares nesses projetos? São 9 emendas? Não, primeiro, o meu... O senhor explica melhor que eu. Não, primeiro, a minha grande missão hoje no Congresso, dada pelas assistentes sociais de todo o estado de São Paulo, e por que não dizer do próprio Brasil, é vincular recursos orçamentários à área da assistência. Nós temos no Brasil 2 políticas públicas que estão consolidadas graças a emendas constitucionais que vincularam recursos dos orçamentos da União, dos estados e dos municípios a essas políticas, quais sejam a educação e saúde. Saúde, a educação, desde a LDB, desde a Constituição, vinculou 25% do orçamento à educação. Hoje os estados chegam a gastar quase 30%, 31%. É o caso do estado de São Paulo, que é um dos estados que mais gasta com educação em todo o Brasil. E o segundo, graças ao ex-ministro da Saúde, José Serra, nós conseguimos aprovar no Congresso Nacional, ainda no governo do presidente Fernando Henrique, a emenda 29, a emenda constitucional 29, que vinculou recursos orçamentários de 12%, depois hoje chegamos a 17% e os municípios gastam mais, vinculando recursos orçamentários da União, dos estados e dos municípios para a saúde pública, para abastecer o Sistema Único de Saúde, o SUS. E nós criamos, há 10 anos, o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, que vem como consequência da aprovação, ainda no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, da LOAS, da Lei Orgânica da Assistência Social. Com a criação do SUAS, que foi uma iniciativa
importantíssima do setor, digamos, socioassistencial no Brasil, com uma luta enorme com todas as assistentes sociais, todos que trabalham na rede pública e também nas organizações do terceiro setor, faltou a fonte de financiamento. Então nós temos hoje um sistema que é financiado pela União por estados e por municípios. Em São Paulo, por determinação do governador Alckmin, nós colocamos 240 milhões de reais por ano nesse sistema. Mas não há uma fonte de recurso fixa, permanente. Então, vivendo uma crise econômica como nós estamos vivendo, diminui o dinheiro para o sistema. E o que eu estou relatando e defendendo agora é uma proposta constitucional que vincule o orçamento da União, Estados e municípios ao Sistema Único de Assistência Social. Por que recursos de loteria? A loteria é uma caixa preta, não? Bom, aí já é o projeto, a medida provisória. O que acontece? O presidente Michel Temer, esse é algo que é um grande debate nesse momento. O presidente Michel Temer... Isso que eu digo, o senhor vai debater. Ele editou uma medida provisória, que é a 841 de 2018. Aliás, ela foi publicada tem mais ou menos um mês. Essa medida provisória retira recursos das loterias do Brasil que muitas vezes as pessoas não sabem. Mas quando tem o prêmio é uma parte da arrecadação. É um terço. É um terço. Quando você anuncia aí um prêmio de 5 milhões numa das loterias, significa que arrecadou 15 milhões. 15 milhões. Então, um terço da loteria vai para o prêmio. 2 terços vão para cofinanciar programas sociais. Entre eles, cultura, esporte, além do FIES, o financiamento estudantil, programas habitacionais e outras coisas. Mas isso é bem definido? É bem definido. É um percentual da receita. Está definido em lei. Sim. Está definido em lei. O que a medida... Quando eu disse caixa preta, né, eu como cidadão, eu não sei o que acontece. Eu sei que 1 terço vai para o prêmio e 2 terços ficam nos cofres. Eu não sei, como cidadão, para onde vão esses 2 terços. Zancopé, mas está atrás do bilhete. Quando você pega o bilhete da Sena, Mega Sena, mas... atrás do bilhete, você que joga nas loterias, atrás do bilhete está descrito lá o percentual, cada um para onde vai o recurso. Sim. Tantos por cento para cultura, tantos para esporte, tanto para o FIES, o financiamento estudantil, tanto para habitação, está todo descrito lá. E tanto para o prêmio. Aliás, essa foi uma outra lei que obrigou a Caixa Econômica Federal a publicar nos boletos de quem joga para onde vai o recurso. Atrás dessa publicação que vem atrás do bilhete. Todo bilhete tem. Uhum. Enéas, tem um bilhete aí? Não jogou essa semana agora, ainda, Enéas? Não deu tempo. Olha que coisa curiosa. O governo federal mandou para o Congresso, há alguns meses, um projeto de lei criando o SUSP, Sistema Único de Segurança Pública. Sim. Então, olha, nós temos o SUS, há 10 anos se criou o SUAS, e esse ano nós criamos, com o meu voto, inclusive, o SUSP. O SUSP é o Sistema Único de Segurança Pública, que vai financiar a segurança de forma organizada, União, Estados e Municípios, mas além de financiar, vai criar protocolos. Para a pessoa leiga, pode ser que ela não entenda. O que são protocolos? Protocolos é a forma como se prestará o serviço público. Então tem que ter protocolo. Na saúde, tudo tem protocolo. Quando você entra no hospital, tem um protocolo ali que o enfermeiro tem que seguir, o médico tem que seguir. Tal. E além dos protocolos, de como você atende o sistema público, você cria a tipificação do serviço. Então, por exemplo, a polícia científica, a polícia como é que chama? Legal, né? Do ML, a civil, a militar e tal, todos terão um protocolo de atuação, quando chamados, ao dever, né, de prestar o serviço, mas o serviço também terá uma tipificação. E essa tipificação, que está prevista no SUSP, no Sistema Único de Segurança Pública, vai permitir o financiamento daquele serviço, vai precificar aquele serviço. Perfeito. Então, isso vai ajudar a melhorar o desempenho da segurança pública. Legal? Super legal. É agenda, é pauta nacional? É pauta nacional. Todo mundo quer discutir segurança, porque segurança é algo que incomoda a todos nesse momento no Brasil. Bom, aprovamos o projeto de lei do Executivo. Algumas semanas depois, o governo edita uma medida provisória para financiar esse sistema. Não fez isso até hoje com a assistência social. Até hoje, o SUAS não tem fonte de financiamento.
Mas para o SUSP, aí eles resolvem que vão tirar dinheiro da loteria para financiar a segurança. E as pessoas vão acreditar, pô, que legal, então tira dinheiro da... Só que eles não estão tirando dinheiro da loteria, eles estão tirando dinheiro da cultura e do esporte. Eles estão reduzindo o percentual de cultura e de esporte que financia programas e atividades culturais. Aí. Foram em outra fonte de renda, foram em outro local. Claro, e pegaram parte, diminuíram o percentual Sim. da cultura e do esporte, que aqui, agora eu não estou vendo onde está o percentual, que aqui não tem. E é de cabeça. Mas agora... números hipotéticos. Se eu tenho 15%, eu pego... Diminuíram para 0,1, Sim. 0,3, quase nada. Sim. Acabaram com o cofinanciamento de cultura e esporte. E aí eu me pergunto, e essa é a pergunta que todos devem fazer, será que não tinha outra fonte de financiamento? E 2, vai tirar dinheiro da cultura e do esporte, que são justamente políticas de prevenção. A cultura é uma política que previne o jovem, que abre o jovem, a sua mente, a sua capacidade de sociabilização, né? Assim como o esporte, de integração com outros colegas. A cultura e o esporte salvam os jovens das drogas, né? E não, ao invés de cuidar da prevenção, o governo vai no problema e da pior forma, que é matando a prevenção. Né? Ao tirar a cultura e esporte dos jovens, o que nós estamos entregando a eles é entregar a eles de bandeja a criminalidade. Tá facilitando o acesso ao tráfico. Claro. Se ele sabe, tinha um amigo que sempre disse que a maior distância entre as drogas, né, e as crianças é o esporte. Exatamente. E está tirando daí. Tá? Na hora que você tem bons programas de esporte e de cultura, e todo mundo sabe disso, eu ando essa periferia de São Paulo inteira, Zancopé. Eu fui secretário de assistência social 4 anos da cidade de São Paulo, mais quase 3 anos e 3 meses do estado de São Paulo. Eu tive a honra de trabalhar ao lado do governador Geraldo Alckmin. Poxa, todo mundo sabe que onde tem esporte não tem droga. Onde tem equipamento cultural, você tem uma sociedade mais esclarecida. Você tem jovens mais esclarecidos que convivem melhor, com maior sociabilidade. Então, como é que vai tirar dinheiro da cultura e do esporte para pôr na segurança? É um erro. É um erro. É puxar o cachorro pelo rabo. Essa é uma emenda que o senhor está apresentando. Não, aí o que eu fiz? É isso. Aí o que eu fiz? Aí eu apresentei 9 emendas que estão... Não é uma só, são 9 emendas. 9 emendas que estão trabalhando, que propõem reconduzir os recursos para a cultura Não está pedindo nada mais do que se devolva. Voltando cultura e esporte, e além disso, estou propondo algumas modificações na medida provisória que garantam que esses recursos vão ser utilizados no Fundo Nacional de Cultura, para as entidades de cultura de todo o país e também esportivas. E o que nós estamos fazendo? Que isso é muito interessante recebemos aí um imenso elogio da Confederação Nacional dos Municípios, porque nós estamos, uma parte desse recurso que nós estamos trazendo de volta para a cultura e para o esporte, nós estamos dizendo que pode ser usada para programas e projetos de prevenção ao crime. E as drogas. Quando eu digo que não existe mais debate parlamentares que discutam ideias, né, é exatamente isso. O governo enfiou lá na Câmara Federal, né, as propostas dele, e só alguém com uma acuidade como o senhor tem para poder ver, opa, o que ele mudou aqui que todo mundo está recebendo de braços abertos? Vamos conversar sobre isso. Exatamente. E os parlamentares não fazem isso, lamentavelmente. Porque tem aquela história, Zancopé, você já trabalhou em parlamento também, você sabe como é que é. Tem aquela história que assim, né, eu sou da base do governo. Se eu sou da base do governo, eu aprovo tudo que o governo manda. Tudo. Nem olha. Eu sou da oposição, então eu não voto nada que o governo manda. Envia para a Câmara, eu sou de oposição, não voto. Eu não concordo nem com um nem com o outro. Sim. A vida inteira eu fui um parlamentar, sendo governo ou sendo oposição, eu fui governo, quando fui vereador, eu fui governo com o Sérgio e com o Kassab, e fui oposição ao Haddad, né, ao prefeito Haddad. Em ambos os casos, situação e oposição, eu sempre votei a favor da cidade.
E quando os projetos eram ruins, e o governo do Haddad mandava para a Câmara projetos muito ruins, né? Para usar a expressão aí de uma propaganda de televisão, mandava os projetos quadrados, né? E quando mandava esses projetos para a Câmara, o que eu fazia? Eu podia votar contra e dizer, tá vendo, não sabe escrever projeto, né? Que era a turma do Haddad. Sim. Não, eu não fazia isso. Eu ligava para o prefeito, ligava para a assessoria dele, como vereador de São Paulo, eu ia à prefeitura, eu falava, isso aqui não pode, isso aqui está errado, isso aqui não é certo, isso aqui não vai passar, isso aqui podemos reformar, e ajudava a construir um texto para ser aprovado à Câmara. Aliás, é por isso que tanta gente hoje nos meios políticos, sendo do meu partido ou de outros partidos, me respeitam. Me respeitam porque sabem que eu não sou um fanático, não é? Eu sou uma pessoa que se dedica a melhorar a vida das outras pessoas que nos cercam, que é a nossa sociedade. O senhor tem uma proposta que eu acho importantíssima, que se refere à proibição de venda de bebidas em postos de combustíveis. O senhor apresentou um projeto sobre isso? 2. O senhor fez um projeto desse teor quando era vereador só para a cidade de São Paulo? Fiz. O que aconteceu? Não deixaram aprovar. O lobby, tanto dos postos de gasolina, o Sindipetro, né? O Sindipostos, enfim, o Sindicato dos Postos de Gasolina e as próprias empresas de cervejaria, né? A maior do Brasil. Não vou aqui falar o nome, porque eu não vou fazer propaganda dela. Não é preciso. Mas todo mundo sabe qual é a maior cervejaria do Brasil. Um lobby tremendo, né? E nós não conseguimos aprovar. O que acontece, Sancopé? Você vai compreender com facilidade. O Brasil é um país leniente com álcool. Sim, sim. É leniente. O que as pessoas não sabem, todo mundo que gosta de tomar cervejinha e tal, muitos estimulam os filhos a beberem precocemente. Propaganda de televisão com venda de bebida alcoólica, cerveja especial na praia, né? É chique tomar cerveja na praia. Você vai nas praias do Nordeste, aqui no litoral paulista, todo mundo quer tomar uma cervejinha na praia. Ora, a cerveja não combina com a praia. Isso é uma falsidade. Entendeu? Uma falsidade ideológica, até moral. Por quê? Primeiro porque o mar é perigoso. Então, você não entra alcoolizado no mar. Então, você não pode beber na praia. Segundo, porque na praia pode combinar, sei lá, um suco, né? Uma coisa gostosa, um petisco e tal. Agora, ficar enchendo a cara de álcool na praia não é correto. Isso é um imaginário, é uma cultura que se criou no Brasil. Você vai à África do Sul, você vai nos Estados Unidos, você vai na Europa, é proibido beber na praia. Não tem bebida alcoólica na praia, porque não combina. Bom, então tá bom. Então essa é uma mania brasileira. Todo mundo gosta de beber na praia. Mas o que me incomoda mais? Que se permitiu no Brasil, lenientemente, né, com essa leniência e mais o apoio das grandes cervejarias, que se vendesse bebida em lojas de conveniência. As lojas de conveniência, quando foram pensadas e vieram da Europa para o Brasil, muitas delas, através das marcas de postos de gasolina internacionais que tem no Brasil. Das redes de postos, distribuidoras, postos, né? Eles vieram para o Brasil para servir ao público conveniências. Então, assim, poxa, estou indo para casa, estou com fome, passa, compra um lanchezinho, leva para casa, compra um suco, né? Come um pão de queijo. Bom, aí, logo de saída, se introduziu a venda de bebida alcoólica nos postos de gasolina. Primeiro a venda de bebida, depois esses itens que o senhor se referiu. No Brasil funciona assim. Aí o que aconteceu? A venda era para conveniência. Então você comprava o engradado de cerveja, ou uma garrafa de uísque, ou de vodka, ou qualquer outra coisa, um energético, e levava embora. Esta é a teoria. Essa é a teoria, porque a loja é de conveniência, não é um bar. Sim. Bom, o que aconteceu ao longo do tempo? Os postos de gasolina perceberam que, especialmente nas grandes cidades, que não tem onde estacionar o carro, que tem valet, que é caro o estacionamento, que tem grandes pátios os postos de gasolina, e que as pessoas podiam parar o seu carro, entrar na loja, comprar bebida, começar a beber. Muitos fumam nos pátios de combustível. Ninguém tem a devida noção de que a área do pátio de combustível, onde você abastece seu carro, é uma área insalubre, solta gases tóxicos. Gases tóxicos. Então você não pode permanecer muito tempo lá. O posto de gasolina, a ideia é que você pare, abasteça e vai embora. Sim. Né? Tanto que os frentistas têm uma relação trabalhista diferente, porque é considerado um trabalho insalubre.
porque tem gases ali. Bom, as pessoas bebem e fumam lá e fizeram dos postos de gasolina verdadeiros locais de esquenta para outras baladas, para outras festas. E agora, mais recentemente, o que a gente tem identificado nas grandes cidades, pelo menos aqui no estado de São Paulo, é que muitas pessoas já combinam encontros nos postos de gasolina. Mas o senhor me relembra aí um período quando se iniciou a lei seca, os postos de combustível proibidos de vender bebida alcoólica, o que se fazia nas estradas, né? Ia lá, eles não pararam de vender, pararam de servir ali no local. Então, este é proibido. Né? Aí é proibido beber e dirigir. E aí começaram com as lojas de conveniência nas rodovias vendendo bebida. Isso veio para as grandes cidades nesse aspecto que o senhor colocou aí e imediatamente se esqueceu dessa proibição, dessa relação maléfica da bebida, direção, local e virou festa aqui, deputado. Virou festa. E o senhor acha que o senhor consegue fazer valer esse projeto? Nós vamos lutar, nós precisamos do apoio da sociedade, das pessoas, né? Especialmente daquelas organizações que trabalham por um trânsito seguro. Nós tivemos mortes graves em São Paulo. Eu lembro sempre a morte do Vitor Gurman, né, que foi atropelado voltando para casa a pé por uma moça alcoolizada, né? Depois lá no Vila Lobos, aqui em São Paulo também, mãe e filha. Nós tivemos, não foi acidente, lembra? Tem uma entidade hoje que chama Não Foi Acidente. A bebida, ela é uma tragédia. O álcool é uma tragédia. Eu falo isso, mas não é porque assim, o Floriano não bebe. Eu bebo moderadamente, uma taça de vinho, gosto de uma cerveja, aliás, gosto de cerveja até mais encorpada, mas tem local, tem idade, né? Tem momento. O senhor me permite colocar algo que eu repito sempre. Eu não vejo da parte das autoridades o mesmo empenho no combate ao álcool como vejo no combate ao tabaco. Exatamente. O cigarro, quem fuma se prejudica diretamente. Aí o senhor deu exemplos de pessoas que bebem, saem dirigindo e matam os outros. E não acontece nada, acontece com quem morreu. Mas você tem toda a razão, mas o custo é sempre pago por todos, mesmo de quem fuma. Sim. Porque o sujeito, em algum momento, vai parar no Sistema Único de Assistência, o Sistema Único de Saúde, o SUS, e todo mundo vai pagar pelo tratamento de câncer e outros aí, né, decorrentes do tabagismo. Por que eu falo isso? Porque eu vejo esse é um primeiro passo de conscientização, de reduzir o consumo. Não pode beber em posto de reabastecimento de combustível. Não pode beber em posto de combustível. Não há ninguém que vai me convencer disso. Eu sei que muita gente fica brava comigo, mas são pessoas que ainda não se deram conta de que podem ser, no futuro, pode ser o seu filho, né, que sofra um acidente como esse. E o segundo ponto que eu queria destacar, Zancopé, é que resta comprovado, já está comprovado, que a bebida é porta de entrada para outras drogas. Acima de tudo, porque o álcool causa dependência química. Portanto, aqueles que bebem e iniciam muitos como uma bebida social, né, socialmente, eles podem ter, até geneticamente, a possibilidade, né, a prevalência de doenças decorrentes do álcool e também da dependência química. Né? Então pode ser um fator preponderante. Então a bebida deve ser consumida com moderação, sempre. Porque a gente pode não saber, mas nós podemos ser um alcoolista sem saber. Né? E aí é uma tragédia humana. E para os mais jovens, lembrar aos pais que a bebida é porta de entrada para outras drogas. Começa no álcool, vai para maconha, pode ir para cocaína, outras drogas, e pode acabar no crack. Nós temos centenas de milhares de casos, quando fui secretário de assistência social, lá na Cracolândia, na capital, em São Paulo, que a gente via toda a trajetória do sujeito até chegar na Cracolândia. Qual a ligação, se é que eu posso fazer, com relação à sua declaração de que a violência é endêmica no Brasil? Nós estamos falando de assuntos muito próximos, né? Tudo interligado. Todos interligados. Agora, na questão da violência, acho que aí é um fator um pouco... Porque tem gente que bebe e fica bravo.
Não, tudo isso tem a ver, mas Sim. a questão da violência endêmica no Brasil é algo que motiva grandes estudos. E a gente tem Não acompanhado... precisa do álcool. Não, a gente tem acompanhado os estudos do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, do Mapa da Violência do IPEA e outras organizações que têm mostrado que a violência no Brasil vem crescendo. Mas, além da violência no Brasil estar crescendo, ela é assustadoramente alta. No ano passado, nós matamos 66 mil brasileiros de mortes violentas e essas mortes, na nossa visão e dos estudos que nós temos tido acesso, é decorrente de uma sociedade que está extremamente fragmentada. E quando nós vamos buscar a origem dessa fragmentação, a gente vê que havia no Brasil, nos últimos 13 anos, um discurso permanente e frequente segregacionista. Do nós contra eles, do negros contra brancos, dos pobres contra ricos, do centro contra a periferia. Esses discursos segregacionistas acabaram por gerar uma sociedade mais violenta. E na sociologia a gente fala do tecido social. Então a sociedade tem um tecido, ele está esgarçado. Então ele vai ficando puído. E é curioso porque quando nós conversamos com aqueles que apoiaram, por exemplo, o governo do presidente Lula, não, mas olha, os indicadores sociais aqui e acolá melhoraram, um pouco aqui, um pouco ali, mas todos os indicadores de violência pioraram. Por quê? Porque, muito provavelmente, aquela ideia do dividir para governar, sim, que o Lula levou às últimas consequências, acabou como efeito colateral, é um efeito colateral, dando ao Brasil, daquela sociedade cordial e multirracial, uma sociedade extremamente violenta e extremamente segregacionista. Isso não tem nada a ver com pobreza, nada a ver, porque você tem países no mundo muito pobres e que não tem nem perto indicadores de violência como tem o Brasil. Então não tem a ver com pobreza. Tem a ver com uma violência que eu chamo endêmica, porque eu digo que está na pele da sociedade, porque tem a ver com a violência, por exemplo, de gênero. É a violência contra a mulher. A violência de segmentos já vulneráveis da sociedade que não foram devidamente tratados ao longo desses últimos 13, 14 anos. Então você tem a violência contra a população LGBT, você tem a violência contra o negro, você tem a violência contra o idoso, você tem a violência contra a criança, né? São violências muitas vezes que se dão de forma doméstica, dentro de casa. Então isso não tem a ver com a pobreza, tem a ver com o espírito. E é por isso que eu disse, inclusive, ao governador Geraldo Alckmin, que nós precisamos criar uma cultura de paz e que possa unir o Brasil novamente. O Brasil foi desunido, né? E que possa unir o Brasil, obviamente, com um grande sonho, né? Com um grande projeto de nação que também se perdeu. Nós temos que ter um projeto de país, mas, além disso, nós temos que ter uma cultura de paz, que traga paz às comunidades, às famílias, às pessoas. Não tem nada a ver com polícia, nada a ver. Essa violência que nós estamos aqui falando, os 66 mil mortos, não tem a ver com polícia. Tem a ver com essa violência entre as comunidades, intracomunidades, intrafamiliares, né? É uma coisa muito mais sofisticada e muito mais difícil de se resolver. Teria sido isso que levou o senhor, quando secretário de Desenvolvimento Social, ao SP Amigo do Idoso? Claro. Zancopé, no ano de 2016, nós batemos todos os recordes de violência contra idosos da história do Brasil. Nunca os idosos sofreram tanta violência, violência moral, violência física e violência sexual. Os idosos. Sim. Quando nós vamos ver onde está o violador, né? O violentador, né? O cara que gera violência, ele é parente. Está em casa. A maioria das vezes é um sobrinho, é um neto, é um irmão, é um filho que provoca a violência. A mesma coisa acontece com criança e adolescente, né? E a mesma coisa acontece com as mulheres. A violência de gênero no Brasil é gravíssima. Quando a gente fala em feminicídio, que parece ser um termo novo, e mas a causa é velha, o feminicídio nada mais é do que a violência doméstica contra a mulher, né? Claro, o feminicídio pode ser na rua, sim, também, mas essa violência contra a mulher, que se dá muitas vezes de forma sorrateira,
Mas as pessoas muitas vezes nem ficam sabendo. Claro, porque é uma dificuldade imensa. Não só chegar na política pública e junto às autoridades, mas para o próprio sujeito de direito, como a gente diz, né, para o próprio cidadão, reconhecer que ele é vítima de uma violência. Eu não sei se vocês, espero que não, tenham sofrido algum tipo de assédio. Né? Eu já sofri assédio moral e já sofri assédio sexual. Né? É muito grave, porque a nossa tendência, né, como ser humano, é ficar impávido. Né? Você fica impassível ali. Você não consegue... consegue estabelecer você não uma consegue reação. Não, você não reage. Sim. Demora para reagir. Você, em geral, é pego de surpresa, né? No assédio moral, no assédio sexual. Então, demora para reagir. E isso é muito grave. E depois, a tendência é você querer esquecer. E se você denuncia, ou se você procura autoridades, políticas públicas, você fica rememorando o fato. Então, muitas das pessoas que sofrem assédio moral, físico ou sexual, não procuram as autoridades, não procuram as políticas públicas, porque não querem relembrar o fato. Não sabem eles que esse fato será recorrente do violador. E que a única forma de estancar é ou se afastar completamente, para quem pode, ou procurar as autoridades. Que nem sempre é possível, né? Se afastar definitivamente Nem sempre sempre é possível. Com que recurso? Existe uma dependência. Claro. A dependência Claro. financeira é a maior delas, Claro. não é? Claro. Em alguns casos aí. A mãe, em geral, cuida de 3, 4 crianças. Então, como é que ela sai de casa com o marido violador? Né? Deputado Floriano Pêssaro, eu vou aproveitar aí, porque quando a gente fala da tua passagem na Secretaria de Desenvolvimento Social, eu abordei aí o SP Amigo do Idoso, mas o Recomeço. Recomeço foi um trabalho que o senhor desenvolveu na Secretaria, né, que abriu as portas para muita gente. Qual é a tua avaliação? O Recomeço é o mais importante programa de combate à drogadição do Brasil. Ele é um programa estudado, ele é um programa que vem nos moldes das melhores práticas de programas internacionais. Sim. Eu vou repetir, as melhores práticas de programas internacionais que vieram da Europa, dos Estados Unidos, foram ingredientes do programa Recomeço. O Recomeço tem uma rede de atenção primária e secundária, ou seja, de porta de entrada, que é o caso na capital de São Paulo, o CRATOD, o Centro de Referência em Tabaco, Álcool e Outras Drogas, o CRATOD, Centro de Referência em Tabaco, Álcool e Outras Drogas. O CRATOD atende porta aberta, como ambulatório. Nós temos algumas ações específicas nos territórios mais vulneráveis, onde há maior consumo de drogas, mas nós temos uma rede de proteção junto à saúde e à assistência social, que é montada em leitos hospitalares para tratamento da dependência química de curto prazo e comunidades terapêuticas, onde a gente já faz um atendimento conveniado, com fiscalização, com orientação, com metodologia definida para mais longo prazo. E esses dois serviços de retaguarda é que acolhem e tratam as pessoas. Na outra ponta, nós temos todo um serviço social mobilizado através dos CREAS, que são centros de referência especializados da assistência social, que fazem o trabalho de contato do dependente químico com a família. Para muitas vezes a necessidade de reconstruir pontes para que haja um retorno desse dependente para o seio da sua família ou da sua comunidade. A gente não vê muito o Estado atuando. Nós estamos abordando aqui um assunto de quem já é um drogado, né? E o Estado nem tem muitas condições de cuidar disso, não é segredo nenhum o que eu estou falando. Mas e anterior? O senhor desenvolveu um programa para auxiliar adolescentes, para que não chegassem a esse estágio que nós acabamos de nos referir agora. Bom, primeiro que o Estado, ele responde a uma demanda da sociedade crescente, não é só no Brasil, no mundo inteiro a drogadição cresce. E o Recomeço é uma resposta do Estado a essa epidemia de saúde mental que nós temos hoje no mundo, especialmente vinculada à dependência química. O Recomeço é o grande programa e eu realmente aprendi muito, tive a honra de dirigir esse programa,
que para mim foi de grande sucesso, tem sido de grande sucesso. Falando do recomeço, eu estou me Recomeço. abordando o começo. Não, então, aí o que acontece? Tem um eixo no programa Sim. Recomeço, que é o eixo da prevenção. O Brasil tem poucas práticas de prevenção. O estado de São Paulo tem uma prática de muito sucesso, que é realizada pela Polícia Militar do estado de São Paulo, que é um programa, que são programas que a polícia, através de agentes treinados para isso, fazem intervenções nas escolas com os alunos, contando como é o consumo de drogas e quais são as consequências desse consumo de drogas. O programa chama ProERD, quem quiser conhecer pode digitar no Google, proerd.sp.gov.br, ProERD, com R no meio, ProERD, que é um programa de prevenção que é feito com muita competência pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, mas muita competência. Sei que tem outras polícias de outros estados que também executam o ProERD. Mas nós, da assistência, o que fizemos? Uma cartilha distribuída nas principais escolas públicas, estaduais e municipais, inclusive nas regiões onde há maior incidência de consumo de drogas, que são regiões que estão absolutamente mapeadas, numa tentativa de envolver diretoria, professores e alunos na prevenção. Ou seja, depois que o traficante entra na escola, em geral através de um colega, de um aluno, é muito difícil você conseguir segurar, porque aquilo, além de gerar dinheiro, gera dependência, né? E muitos acabam achando bacana, né? Bacana fumar um cigarrinho de maconha, é legal, poxa, o cara é descolado, né? E mal sabem eles que eles estão indo para o caminho do mal, de verdade, né? Para um caminho que eu digo que é um caminho sem volta e muitas vezes curto, porque muitos sofrem violência nesse processo. Então a prevenção é obviamente a melhor coisa e mais barata. Agora é preciso envolver cada vez mais a educação, né? As redes de educação, porque é na educação, educação que eu digo educação formal mesmo, dentro da escola é onde você pode ter maior capacidade e capilaridade para prevenir. Deputado Floriano Pêssaro, um assunto que é hoje recorrente é sobre refugiados, né? De repente se começou a falar de refugiados no mundo todo, mas São Paulo também vive esse problema e o senhor, como secretário de Desenvolvimento Social, cuidou de um ponto com relação aos refugiados. Muitos procuram São Paulo? Muitos procuram São Paulo. Nós criamos uma casa, isso também foi uma determinação do governador Alckmin, criamos uma casa transitória, uma casa de passagem para os refugiados, chama Terra Nova, fica ali próximo à Câmara Municipal de São Paulo, aqui na região central da cidade de São Paulo, da capital. O Terra Nova é uma das experiências mais incríveis que eu tive na minha vida, porque eu sou filho de imigrantes, né? Pouca gente sabe disso, mas meu pai, Giorgio Pêssaro, veio da Europa fugindo da Segunda Guerra Mundial, né? A família dele perdeu tudo para os fascistas e para os nazistas, ameaçados de morte, vieram para o Brasil de navio, em 1939. Chegaram no Porto de Santos, desceram com uma mão na frente e outra atrás, sem nada, subiram a serra para encontrar um outro grupo de italianos que já moravam em São Paulo. São Paulo tem italianos desde o final do século XIX, né, nas primeiras imigrações da Itália para o Brasil. Encontraram uma pequena comunidade italiana e iniciaram a sua vida no Brasil, do zero. E onde que eu acho que houve um diferencial? Na educação. O que fez com que os imigrantes daquela época especial, que vieram para o Brasil, conseguissem ter sucesso, lograr sucesso como cidadãos brasileiros, foi a educação que eles tinham da Europa, né? Uma educação formal e não formal, de conhecimento, que permitiu a eles, então, exercerem profissões e estudarem, né? Meu pai estudou aqui em São Paulo, fez Mackenzie, é engenheiro, né? Tudo isso porque havia uma bagagem. Hoje, a gente recebe em torno aí de 100 mil imigrantes no último ano, que é algo que nos chama muita atenção.
você tem muitos imigrantes africanos que vêm de guerras tribais ali. Eles não gostam que fale tribais, locais, né? Mas eles não gostam que fale tribais, porque são conflitos locais, conflitos religiosos, políticos, são tribais. Em sociedades, em comunidades, né, deles. Mas o fato é que eles chegam no Brasil com imensas dificuldades, inclusive de aprendizado. Nós temos um outro público que vem do Haiti, esses têm mais preparo, os que chegam aqui. Nós temos um público que vem da Síria, muitos sírios, refugiados de guerra, que têm um nível educacional muito bom, muito preparados, inclusive médicos, engenheiros formados. Obviamente não é uma coisa barata chegar num país, né? Atravessar o Atlântico. Então, muitos dos que vêm porque conseguiram, nos seus países de origem, acumular alguma posse, algum bem que pudesse pagar a viagem. Mas todos eles chegam no Brasil com 3 grandes desafios, que são os nossos desafios, que é a regularização da documentação, a língua e um trabalho. Outro dia me perguntaram assim, eles não precisam de um lugar para morar? Eles precisam de um lugar para trabalhar. Sim. Porque se eles conseguem trabalhar, eles conseguem morar. Primeira coisa é documento. Segundo, ensinar a língua. Você não vai para um outro país para morar sem saber a língua. Porque, inclusive, você pode ser enganado, né? Você pode passar por apuros. Então, o que o governo do Estado faz, e nós fizemos isso na Casa Terra Nova, foi apoio jurídico, então, documentação. Aulas de português e encaminhamento para emprego. E antes que alguém pergunte, mas e os brasileiros que não têm emprego? Quero dizer, primeiro, nós temos que respeitar os imigrantes, os refugiados, e depende da condição que ele chega no Brasil, porque todos nós somos imigrantes. Né? E outro dia eu disse isso, alguém levantou e falou assim, não, eu tenho origem indígena. Tá bom, então todos nós somos imigrantes, com a exceção daquele que tem origem indígena. Certo? Aqui todos são. É só um migrante. Todos os brancos que moram no Brasil são imigrantes. Sim. Todos os negros que moram no Brasil são imigrantes. Né? Ou vieram como refugiados, ou vieram como escravos. Então, não há como um país como o Brasil, né, multicultural, miscigenado, né, um país que tem todas as raças, todas as origens, não dá para o Brasil ter qualquer tipo de atitude contra os imigrantes. E não obstante esse fato, Zancopé, é bom lembrar que nós construímos esse país. Ou seja, quem construiu o Brasil, mal ou bem, estando mal ou bem, foram os imigrantes. Foram os italianos, foram os japoneses, foram os alemães, né? Foram os africanos, os afrodescendentes, né? Esses homens e mulheres que construíram o Brasil. Floriano Pêssaro, eu me entusiasmo conversando contigo, mas o senhor foi secretário de Desenvolvimento Social, vários programas foram levados avante durante a tua gestão. Tem algum específico, como, por exemplo, o senhor passa lá no Bom Prato, fala, tem minha colher aí? Esse bom, se tem algum programa específico, eu ia perguntar, eu estava entendendo que você queria saber qual é o meu xodó. Sim, o seu xodó. O Bom Prato. Porque você falou, já respondendo. Tem a minha colher aí. O Bom Prato é o maior programa de segurança alimentar do Brasil. O Bom Prato é o programa mais bem formulado que eu tive a oportunidade de gerir, né, de trabalhar, de ser o coordenador desse programa. Porque o Bom Prato, ele oferece uma alimentação saudável, balanceada, o que ajuda na saúde pública. Ajuda nos indicadores de colesterol, de triglicérides e outras, a quantidade de sal, né, de sódio. Sim. Então, é um programa que eu considero de saúde pública. O Bom Prato é um programa de saúde pública. Mas não somente de saúde, porque ele é um programa também de sociabilização. É um termo, né, grande, mas assim, para mostrar que as pessoas convivem. Porque os restaurantes Bom Prato são também verdadeiros centros de convivência. A pessoa senta com dignidade, com a sua bandeja, paga R$1. R$1 não paga o custo? Claro que não paga o custo. O governo paga a diferença. O prato custa R$5,19.
Agora teve um pequeno aumento. Mas continua R$1. Mas continua R$1. Por quê? Porque a ideia de pagar, o sujeito pagar, é a ideia dele valorizar, Sim. inclusive, aquele serviço público. Porque ele não é gratuito, mas é como se fosse. Sim. Né? Mas ele valoriza o que ele está pagando. Então ele também exige qualidade. Bom, ele senta na mesa, ele come com dignidade, sempre tem lá um alimento balanceado, uma proteína, um carboidrato, fibras, né? Salada, tem um suco, tem um pão, tem uma fruta de sobremesa, sempre uma fruta da estação. Bom, então esse é um ponto. Saúde e convivência. Agora, o que está por trás do Bom Prato? Que é o que me deu mais orgulho de dirigir o programa Bom Prato. É que nós montamos uma estratégia de convênio com organizações não governamentais e sem fins lucrativos. Portanto, a gente consegue ter a isenção da cota patronal, a gente consegue ter uma diminuição dos custos administrativos do Bom Prato, o que faz do Bom Prato o restaurante popular melhor e mais barato do Brasil. Uma marca, aliás, eu brinco que é uma marca tucana, né? Porque começa com Mário Covas, passa por Geraldo Alckmin, é uma marca tucana. Mas é uma marca que realmente se transformou num programa extraordinário. Nós apresentamos o Bom Prato na Expo Milão, em 2015, quando teve a feira em Milão, a Expo Milão, a feira mundial, nós fomos convidados pelo governo italiano para apresentar o Bom Prato como uma das melhores práticas de segurança alimentar do mundo. Floriano Pêsaro, estamos chegando ao final desta edição de Gente que Fala. É gratificante conversar contigo aqui, deputado, e eu repito o que disse no início do programa, né? É muito difícil parlamentar que defenda ideias, que debata ideias, né? Não é questão de defender ideias, né? É questão de debater os problemas. E o senhor citou aí, pelo teu trabalho, né, como parlamentar, que é a tua posição de momento, né? Exatamente o que eu espero de alguém que receba voto para representá-lo lá, né? E possa defender os projetos, ajustar os projetos de outros, o que é muito difícil. Eu torço para que a gente não perca um parlamentar tão eficiente como o senhor. Bom, eu agradeço, Zancopé, vocês me estimulam. Depois do programa Gente que Fala, eu sempre recebo muitas mensagens através do Facebook, né? Floriano Pêsaro. Também no Instagram, Floriano45 é o meu Instagram. E recebo no meu e-mail também, que eu queria deixar aqui, que é contato@florianopesaro.com.br, contato@florianopesaro.com.br. Não, esse é o site, perdão. O site é florianopesaro.com.br. O e-mail é contato@florianopesaro. Então também é esse. É o mesmo? Estou aqui com o meu assessor. É contato@florianopesaro.com.br. Você pode escrever para mim. Eu sempre recebo muitas cartas. E agradecer mais uma vez a Zenóbia e a Zenilda. A Zenóbia é da Unibs, é uma organização social importante também, diretora lá. Tive ontem com ela na Unibs, formatura de 300 estudantes profissionalizantes. Mas a Zenilda, agradecer o Fausto Camunha e a você, Zancopé, e a você que nos assiste pelo prestígio. Muito obrigado. E agradecemos ao deputado federal Floriano Pêsaro, que participou desta edição de Gente que Fala. Estaremos de volta amanhã, sempre com direção do jornalista Fausto Camunha. Gratos, até lá.